Olá, turma! Então, para esta semana, o conteúdo é sobre adição e subtração de matrizes, ok? Então, para a gente adicionar ou subtrair duas matrizes, primeiro elas têm que ser do mesmo tipo, tá? Ou seja, ambas devem ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, vamos começar com um exemplo assim, aqui de adição de matrizes. Então, aqui eu coloquei duas matrizes, tá? Da mesma ordem. Então, as duas são de ordem 2 por 2. Como é que eu vou somar, então, duas matrizes? A gente precisa saber quem são os elementos correspondentes. E é eles que a gente vai somar. Então, aqui, ó, se as minhas matrizes são de ordem 2 por 2, a minha matriz resposta também vai ser de ordem 2 por 2. Qual vai ser o valor que vem na posição 1, 1? Vai ser a soma do 1, 1 da primeira matriz com o 1, 1 da segunda matriz. Então, aqui eu tenho o 6 mais o menos 1. Mais com menos dá menos, né? Então, 6 menos 1, 5. Agora, na posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna, eu vou pegar e somar os elementos correspondentes dessa mesma posição, que são o 5 e o 3. 5 mais 3, 8. Para a posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Então, eu pego os elementos correspondentes dessa mesma posição, que é o 2, 1, segunda linha, primeira coluna. É o 3 e o 4. Então, 3 mais 4, 7. E o último valor, então, é a soma do 2 com o 3. 2 mais 3, 5. E está somada as duas matrizes. Então, essa aqui é a nossa matriz resposta, tá? Que é a soma dessas duas primeiras aqui. Mais uma aqui, então. Agora, as matrizes são de ordem 3 por 2. Então, a nossa matriz resposta vai ser da mesma ordem, 3 por 2 também. Então, fácil, né? Então, qual vai ser o elemento nessa posição aqui? Vai ser a soma dos elementos que estão na mesma posição. No caso, é o 6 e o 2. 6 mais 2, 8. Quando tem que fazer joguinho de sinal, faz. Quando não tem, não tem necessidade, né? Então, aqui não tinha jogo de sinal para fazer, então estava bem fácil. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Para segunda posição na primeira linha. Então, posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Eu vou somar os elementos nas matrizes anteriores aqui, que também estão na mesma posição. No caso, é o menos 2 e o 3. Quanto que dá menos 2 mais 3? Dá 1. Então, ali é a nossa resposta. Agora, para outra posição aqui, para a posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Eu vou somar os que estão nessa mesma posição aqui, que é o 4 e o 5. 4 mais 5, 9. Agora, quando eu somo o menos 1 e o menos 4, que estão na mesma posição na matriz, nas matrizes, né? Eles também me dão um valor para essa mesma posição, tá? Menos 1 mais o menos 4. Ó, tô juntando o menos 1 com o menos 4. Então, me dá menos 5. Vamos fazer as outras aqui, ó. Menos 3 com o menos 8. Tô juntando o menos 3 com o menos 8. Então, isso me dá menos 11. Agora, 0 mais o 4. 0 mais 4 é 4. E está pronta a soma das nossas matrizes. Então, é fácil, tá? É só vocês cuidarem que tem que somar os elementos que são correspondentes. E lembrando que as matrizes têm que ser
da mesma ordem. Agora vamos para os exemplos de subtração de matrizes. Aqui coloquei uma matriz bem simples, de ordem 1 por 3. Obviamente, então, a resposta vai ser dessa mesma ordem. Mesma coisa aqui na adição, tá? A gente pega os elementos correspondentes e faz a operação, nesse caso, a subtração. Então, vou pegar os elementos da primeira posição aqui, ó, o 2 e o 4, e vou subtrair. Então, 2 menos o 4 dá menos 2. Então, na posição 1, 1. Agora, os termos do meio aqui, ó. 3 menos 2, 1. O último, 9 menos 11, menos 2. Agora, aqui eu tenho matrizes de ordem 2 por 2 para fazer a subtração, tá? Então, 3, percebam aqui, ó, eu tenho 3 menos o negativo 2. Ó, aqui eu vou ter que fazer um jogo de sinal, tá? É o 3 menos o negativo 2. Aqui, menos com menos dá mais. Então, vai ser 3 mais 2, que nos dá 5. Quando for a subtração, a operação aqui, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Porque pode aparecer joguinho de sinal pra gente fazer, ok? Agora aqui eu tenho menos 5, menos 5. Então, ó, menos 5, menos 5. Isso aqui me dá menos 10, tá? Então, aqui é menos 10. Agora, vamos para a segunda linha. Eu tenho 6 menos 3. 6 menos 3, 3. E o último, 7 menos 4, também é 3. Tem outra forma de a gente fazer a subtração, tá? Que é usando a matriz oposta. Eu vou mostrar na letra C. Então, para a gente não se preocupar com o joguinho de sinal, o que, que a gente vai fazer? A primeira matriz, eu vou preservar ela. Então, eu vou repetir. A segunda matriz, eu não vou copiar ela do jeito que ela tá. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a matriz oposta a essa aqui. O que, que é a matriz oposta? É a matriz cujos elementos são simétricos a esses aqui. Então, ao invés de ser menos 3, eu vou colocar 3. Ao invés de ser menos 5, eu vou colocar 5. Ao invés de ser menos 1, eu vou colocar 1. Ao invés de ser 11, vai ser menos 11. Percebam que os números são os mesmos, só o sinal é que fica trocado, tá? Como eu troquei o sinal de todos os elementos da segunda matriz, então eu também vou trocar a operação aqui. Ao invés de ser menos, vai ser mais, tá? Então, ao invés de eu subtrair a segunda matriz, eu posso somar com a oposta dessa matriz, tá? Vai dar a mesma coisa. Por que que dá a mesma coisa? Percebam aqui, ó. Menos com menos daria mais. Então, o nosso 3 já tá positivo. Menos com menos 5 daria mais. Ele também já tá positivo aqui, tá? Menos com menos dá mais. E menos com mais daria menos. Então, quem acha mais fácil somar a matriz oposta, pode usar dessa forma. Quem não tem problema nenhum, não se perde no joguinho de sinal, pode fazer dessa forma, tá? Então, essa aqui que a gente colocou agora é a que a gente chama de matriz oposta. E para a resposta agora, a gente faz a soma normal, ó. 5 mais 3, 8. Agora eu não preciso mais me preocupar com o joguinho de sinal, né? Porque eu sei que eu vou somar. Menos 3 mais 5, 2. 2 mais 1, 3. 9 com menos 11 dá menos 2.
ok? Vamos fazer um exemplo, mais um exemplo agora na letra D, utilizando também matriz oposta. Então, como eu falei, ó, quando eu tenho a subtração entre duas matrizes, então, quem prefere pode fazer o joguinho de sinal aqui, tá? Quem preferir utilizar a matriz oposta, então vai fazer o quê? Vai repetir a primeira matriz e vai somar com a matriz oposta a isso aqui. Lembrando que essa de somar com a matriz oposta é só quando a gente tem uma subtração aqui, tá? Se for uma soma, normal. Soma normal. Então, vou somar com a matriz oposta a essa de cima ali. Então, o que é a matriz oposta? É os mesmos números, só que com o sinal trocado. Então, vai ser 4, 6, menos 3, menos 2, 1 e 9. Os mesmos algarismos, só o sinal trocado. Agora, eu não preciso mais me preocupar com jogo de sinal. Eu analiso os elementos correspondentes ali e somo. Então, ó, 3 com 4, 7. 5 com menos 3, 2. 4 com 1, 5. 1 com 6, 7. Menos 3 com menos 2, menos 5. 7 com 9, 16. E está respondida.